Trabalhando com texto de parágrafo. Se você precisa criar grandes blocos de textos, poderá usar o texto de parágrafo disponível no CorelDRAW. Para esta aula, inicie um documento novo e selecione a ferramenta Texto. Diferente do texto artístico, você deve, em primeiro lugar, criar uma moldura que abrigará o texto, portanto, arraste o mouse pela página. Digite algum texto em seu interior. Você poderá acrescentar, excluir e editar o texto, como o faria se estivesse usando um editor comum. Para alterar seu tipo de fonte, seu tamanho, estilo e alinhamento, use as opções da barra de propriedades. Se você quiser alterar as propriedades de todo o texto, selecione primeiro com a ferramenta Seleção. Se você quiser alterar somente uma parte dele, selecione-o com a ferramenta Texto e altere-o. Observe que a moldura do texto possui manipuladores semelhantes aos outros objetos do CorelDRAW, porém, se você usá-los para redimensionar o texto, somente a moldura é alterada. Entretanto, se você quiser girá-lo, ative a ferramenta Seleção, clique sobre o X central e gire-o com o auxílio do mouse. Outro recurso interessante do texto de parágrafo é que você poderá copiar e colar textos de outros programas, como o Word, por exemplo, sem perder sua formatação. Como exemplo, vamos selecionar uma parte de um texto no Word e copiar para a área de transferência do Windows. Em seguida, vamos voltar ao CorelDRAW e criar uma moldura de texto em branco. Quando clicamos em colar da barra de ferramentas, surgirá uma caixa de diálogo com várias opções de formatação do texto que será colado. Escolha manter fontes de formatação e clique em OK. Todo o texto é colocado na moldura, conforme o esperado. Note que se o texto exceder o tamanho da moldura, surgirá uma pequena seta na parte inferior central, indicando que há mais texto que não está sendo exibido. Arraste-a para baixo para expandi-la. Se mesmo assim a seta continuar aparecendo, você poderá fazer com que o texto flua para outra moldura. Crie outra moldura em branco. Selecione a primeira e dê um clique sobre a pequena seta em sua parte inferior. Em seguida, clique na moldura em branco. Note que surgirá uma linha entre elas, mostrando que estão vinculadas. Você poderá colocar a segunda moldura em uma nova página e mesmo assim continuarão vinculadas. Para retornar todo o texto para a primeira moldura, simplesmente exclua a segunda. Vamos mostrar na próxima aula outros recursos como a criação de molduras personalizadas, que podem ser aplicadas em textos de parágrafo, e como fazer um texto artístico seguir um caminho pré-definido.